E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira e eu vou comentar com vocês as publicações que eu sigo de forma periódica. Mas antes eu quero lembrá-los que está rolando desconto progressivo no site da Amazon. Compre 2, ganhe 10, compre 3, ganhe 15, compre 4 ou mais, você ganha 20% de desconto. Vale apenas para alguns produtos selecionados. Tem mangás também, tá? E eu vou deixar o link na descrição. Eu quero mostrar, galera, pra vocês um presentinho que eu ganhei do Fernando Namur, meu xará de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Ele me enviou edições originais japonesas. Olha isso daqui. Esse material, ele tá bem surrado, tá bem judiado. Tem uns rasgos aqui e tal, mas vale bastante pela curiosidade. Então, as publicações de mangás, elas são lançadas exatamente neste formato antes de efetivamente ganhar uma série própria. O início da publicação aqui, ó, você tem algumas páginas coloridas, olha só, inclusive com papel, parece ser couché, papel de maior qualidade. Aqui bastante propaganda, o que ajuda a financiar, né, os quadrinhos. Infelizmente, as publicações aqui no Brasil já não contam mais com propaganda, publicidade, nem nada do tipo. Ó, mais páginas aqui coloridas, né? Não é bem aquele coloridão, mas tem também. Muda o papel. Esse aqui parece ser o pólen, tá? Aqui a apresentação, mostrando alguns personagens. Eu não sei exatamente de que ano que é essa publicação. Então tem esse compiladão, como vocês viram, muitas páginas apresentando diversas séries. Depois, para quem não sabe, essas publicações, quando ganham séries próprias, os desenhos normalmente são retocados, tem um acabamento mais refinado. Aqui, ó, Samurai X. Então é uma publicação provavelmente bem antiga, né? Porque ainda saía Samurai X, ela que já foi concluída há alguns anos lá no Japão, né? Inclusive foi publicada aqui no Brasil pela editora JBC. O autor do mangá também esteve envolvido aí com casos de pedofilia. Não sei se ele ainda se encontra preso, mas ele tinha sido preso. Então vocês vão ter aqui muitas publicações. Olha que bacana. E tem propagandas no meio aqui, no caso, não sei o que é relacionado ao jogo do Rurouni Kenshin, um jogo de game. Então aqui você tem bastante coisa. E olha só, aí galera, a gente tem uma outra publicação, né, que o Fernando me mandou. E esse daqui, opa, é da série própria do Naruto. Eu não sei que número é, galera, porque é tudo em japonês, eu não entendo porra nenhuma. Como eu falei, vale bastante pela curiosidade e eu vou manter na minha coleção porque realmente é algo interessante, na minha visão, você ter o material original. Eu vou só para comparar aqui com a publicação brasileira, olha só o formato do Naruto que sai lá no Japão. Consideravelmente menor do que a publicação brasileira. E ela também vem com uma sobrecapa. Olha só, tem essa sobrecapa aqui. O papel, ele tem uma boa gramatura. Ele parece ser um offset. As páginas não são transparentes. Olha só. Legal, né? Pelo menos vale pela curiosidade. Eu vou colocar aí na minha estante e guardar com bastante carinho. Fernando, obrigado aí pelo envio. Dito isso, vamos aos breves comentários, abrindo aqui com Golden Kamuy, uma publicação da editora Panini. É um material que também vem com sobrecapa. Gosto bastante desse mangá aqui, uma publicação que explora muito bem a cultura dos índios japoneses. Sim, os japoneses também têm índios, assim como os russos, e tem até uma mistureba ali entre os índios japoneses e russos. Nesse volume, nós vamos ser apresentados a uma vidente que é capaz de prever o futuro, muito respeitada numa determinada vila, mas será que ela realmente consegue prever ou ela é uma charlatona?
Quem vai se aproveitar disso é o Shiraishi, ele que é um apostador, ele gosta de fazer apostas em corrida de cavalos. E o que ele pensa? Vou levar essa vidente e a gente vai faturar uma grana. Depois o Sugimoto, junto com seus amigos, vão atrás do grande tesouro e para isso eles precisam localizar determinados presidiários que têm tatuagens nas costas que, quando montados todos eles, vão revelar um grande mapa para que se localize esse tesouro. Só que eles vão ter que enfrentar um urso imortal, galera, é um urso pardo e o bicho é sinistraço. E é muito bacana as estratégias que eles vão bolar para tentar enfrentar esse urso ou esses ursos. E tem ali um lance com a Yakuza, aquela busca, né, como eu mencionei, em relação ao presidiário que possui a tatuagem, de forma que eles consigam localizar esse tesouro. E tem boas doses de humor, muita ação, tem algumas cenas mais gore. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é como eles fazem para capturar raposas, né, para utilizar a pele. Então, a publicação, ela mescla muito bem esses momentos culturais dos indígenas japoneses com o próprio mote da história. Ótimos desenhos. E tudo funciona de forma muito orgânica, até porque as histórias normalmente se passam nas florestas, né, em pequenas vilas. É uma publicação ambientada após a guerra russo-japonesa. Então é muito interessante acompanhar como que eles vão sobreviver nessa caçada ao tesouro. Uma publicação que eu indico demais para vocês. Jin, volume 15, publicação da editora Panini Comics, mangá que eu gosto bastante, o que é um pouco óbvio também, senão não estaria no volume 15. Mas de qualquer forma, essa publicação ela tem uma peculiaridade. Quem realmente rouba a cena é o antagonista, o Satou. Ele que é um terrorista, ele é um personagem realmente muito instigante. Você fica apreensivo, querendo saber qual é o próximo passo dele em relação à destruição de alguns pontos chaves ali no Japão. Ele realmente dá tudo de si para concretizar o seu plano, e ele tem uma capacidade absurda de regeneração. E nesse volume o Nagai achou que tinha colocado uma armadilha que fosse dar fim às ações do Satou, né? Ele colocou um braço dentro de um buraco de poste. Então, a hora que o Satou explodisse e fosse voltar, ele ficaria preso naquele cano. Só que as coisas não saíram exatamente da forma que o Nagai esperava. E galera, é uma publicação que tem assim muitas boas doses de ação, ótimos desenhos. Deixa eu passar aqui mais devagar. É uma leitura muito rápida. E você sempre fica naquela expectativa do que vai acontecer com o Satou. E você vê que ele meio que se encheu o saco. Ele parece que já conseguiu provar o ponto dele com essas ações terroristas. E o Nagai, mais uma vez, fica numa espécie de segundo plano aí com o brilho desse antagonista da série Jin. Publicação que eu indico para vocês também. Lobo Solitário, volume 22. Publicação da editora Panini Comics, um dos maiores clássicos dos mangás de todos os tempos. Aproveitem que a Panini relançou essa publicação que vai até o volume 28, ainda mais considerando os preços dos mangás. Quando for relançado novamente daqui a alguns anos, ou reimpresso, vocês imaginem o preço da publicação. Basicamente, galera, nesse volume aqui, nós vamos ter o cerco se fechando em relação ao Itogami e ao Daigoro, né? O Retsudo com o clã Yagyu está chegando muito próximo de fazer aquele confronto final, que obviamente vai acontecer no volume 28, mas aqui você percebe que as coisas estão cada vez mais tensas, e essa reta final do mangá aí, que talvez no volume 19, volume 20, na minha opinião é o melhor da publicação, até porque tem o surgimento de um personagem que é um dos mais, se não o mais escroto dos quadrinhos, o Abenokai, que é o provador de venenos do Shogun. É um cara de extrema confiança do Shogun, então ele experimenta os alimentos para que o Shogun não seja envenenado, e ele consegue identificar, é um cara que tem os dons com relação à produção de venenos, e ele tentou já dar um fim no
Itogami, no próprio Retsudo. Para ele, se precisasse envenenar toda uma vila para matar o lobo solitário, para ele que se foda. Então ele é ardiloso, mas ao mesmo tempo é um covarde, ele é nojento, sabe? Aquele personagem que te dá asco. Então o leitor ele fica naquela torcida para que o Abenokai ele se ferre da pior forma possível. Tem uma cena aqui que ele tenta se enforcar, isso é mostrado já no volume anterior, que ele estava com esse plano para enganar o Retsudo. Ele traiu o Retsudo, então estava cortando o maior prego, né? Aí ele tenta se enforcar e tal, o Retsudo aparece na frente dele, não colou, ele se mija inteiro e o Retsudo vai e a hora que ele vai no chão assim, ai que fome, que fome. Daí ele pega o pão assim, molha no mijo e come, ai ficou salgado. Cara, ele é esse tipo de escrotidão que você encontra no Abenokai. Então é um personagem realmente que você torce contra, você quer que ele se ferre da pior forma possível. Mas de qualquer forma, nós vamos ter um embate envolvendo o Itogami com o Daigoro, que está muito bem preparado. Sim, o molequinho está preparado para enfrentar os outros samurais do clã Yagyu. Mas algumas coisas acabam acontecendo dentro da história, impedindo o confronto final entre o Itogami e o Retsudo. Galera, isso aqui é uma aula em quadrinhos. Uma das melhores narrativas que eu já vi é exatamente do Kojima. Esse cara é um espetáculo, o traço dele é leve, dá uma movimentação. As cenas de chuva, de enchentes, ou quando tá nevando, não interessa, ele consegue transmitir essa sensação pro leitor. Eu acho assim a arte dele estupenda, para mim é um dos maiores artistas dos quadrinhos de todos os tempos. Tá? Não é só fazer um desenho bonitinho, que ele também é capaz de fazer, mas eu falo de fazer a narrativa sequencial dos quadrinhos. Isso daí, galera, não adianta você fazer uma arte bonita. Tá? Um Greg Land que copia fotos de revistas de modelos e faz aquela coisa, olha que lindo, mas narrativa, meu amigo, não é de alto nível, como Kojima, são realmente poucos. Isso aqui, galera, você precisa ter na sua coleção, se você gosta, obviamente, do gênero de samurais. Eu considero uma das maiores publicações de todos os tempos. Berserk volume 37, outro mangá que é um dos meus favoritos de todos os tempos. Publicação escrita e desenhada por Kentaro Miura, sai aqui no Brasil pela editora Panini, já está se aproximando aí da publicação japonesa, que está numa espécie de hiato lá no Japão. Será que o Kentaro Miura uma hora vai finalizar Berserk? De qualquer forma, nesse volume aqui, apesar da arte estupenda do Kentaro Miura, muitos detalhes nas páginas, eu achei que o confronto envolvendo o espadachim negro, que é o Guts, com aquele ser absurdamente grande, né, um monstro marinho, ele se resolveu de uma forma meio xoxa, sabe? Eu esperava algo até um pouco mais intenso, até lembrando outros confrontos realizados pelo espadachim negro. Não chega a ser algo ruim, mas eu achei que poderia ser um pouco mais avassalador. Depois nós vamos acompanhar alguns flashbacks da vida do Guts quando ele ainda era um garoto, um adolescente, ele tentando sobreviver, já atuava como um mercenário. E nós vamos conhecer também Falconia. Falconia, será que está relacionado ao bando do Falcão, que é a cidade perfeita, a cidade ideal. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho dessa arte absurda do Kentaro Miura. Esse cara é monstruoso na hora de desenhar. Mas essa edição aqui, tirando a parte dos flashbacks ali, que é bem interessante, mostrando um pouquinho mais da vida do Guts, até a capa da edição aqui, ó, tá mais jovial, né? Eu realmente achei uma das edições talvez mais fracas de Berserk. Não gostei tanto desse volume aqui, ainda que continue facilmente acima da média. O problema é que a gente está mal acostumado, né? Porque Berserk realmente é um mangá espetacular. Para
Para finalizar, Satsuma Gishiden, a segunda parte dessa trilogia de Hiroshi Hirata. A editora Pipoca Nankin já informou que o volume 3 vai sofrer um atraso e vai ser lançado apenas em janeiro de 2021. E galera, esse segundo volume consegue ser ainda melhor do que o primeiro. É arrebatador, simplesmente foda demais. As histórias elas são contadas em capítulos fechados, que obviamente vão formar aquele todo. O mote da publicação é basicamente o pessoal lá de Satsuma, que são os samurais, que acabam sendo pressionados pelo Shogun para construir uma barragem, né, utilizando recursos próprios e não do Shogun. Isso, na verdade, é toda uma conspiração para enfraquecer, né, a cidade de Satsuma. Os samurais acabam sendo convencidos a ir naquele determinado local construir a barragem. Mas eles são samurais, eles não são pedreiros, barrageiros ou quer que seja. Então eles têm aquele orgulho, né, de samurais, se acham superiores às outras castas, inclusive a outro nível de samurais, são divididos ali em dois, aqueles que são do mais alto escalão e aqueles mais subalternos. E entre eles acabam se estranhando também. E tem uma passagem muito interessante, porque foi determinado que não haveria preconceito, todos seriam iguais. Mas, obviamente, aqueles samurais mais orgulhosos não tratam os outros da mesma forma. E isso vai causar algumas mortes, algumas não, várias mortes. E tudo é resolvido de uma forma muito inteligente, não é aquela coisa apressada. Você tem uma outra situação que envolve duas vilas. Essa região precisa de uma barragem exatamente por conta das enchentes. E essas vilas, elas não ficam exatamente nos mesmos níveis, né, de terra. Então, uma vila acaba, quando ocorre uma enchente e fica ali um alagadão, ela meio que faz um buraco para que escorra a água para outra vila, prejudicando outras pessoas. E aí cabe a um samurai mostrar que é preciso se sacrificar para que a paz, né, ela prevaleça numa região onde todo mundo fica dependendo um do outro. Tem outro capítulo também que é muito bacana, que envolve o morro, que é basicamente uma situação em que a população ali da região, ela acaba construindo morros para quando ocorrer as enchentes, eles poderem se isolar naquele local e sobreviver. Mas aquela terra não é deles, então começa toda uma confusão com aquele senhor de terras e tal, e novamente nós vamos ter os samurais ali de Satsuma intervindo nessa situação. Tem um outro samurai dessa região onde vai ser construída essa barragem que começa a desdenhar dos samurais de Satsuma, provocá-los, humilhá-los, assim. Galera, isso aqui é realmente muito, muito foda. E a arte do Hirata é um espetáculo à parte. Você tem aqui uma publicação que tanto no roteiro como na arte, ela realmente é nota 10. Esse segundo volume aqui, como eu mencionei, na minha opinião, é superior ao volume 1, que eu já havia gostado bastante, mas tinha feito uma ressalva, né, de que a parte de contextualização histórica não tinha ficado muito orgânica dentro da publicação. Aqui você já não sofre desse mesmo problema, claro, isso na minha opinião. Olha essa arte da contracapa. Esse mangá aqui, ele vem com sobrecapa, tá? Do Pipoca Nankin. Recomendo vocês assistirem a resenha do volume 1 dessa publicação. E galera, sem dúvida, é um dos melhores mangás que vocês vão encontrar em bancas atualmente no Brasil. Não é à toa que vai entrar para minha lista de melhores do ano. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!